Bom, é com enorme satisfação que eu estou participando desse seminário internacional e, pelo que vejo, com gente tão ilustre, né? Na realidade, eu estou aqui representando o Dr. Júlio Miragaia, presidente do nosso Conselho Federal de Economia, e não tenho a pretensão de representar a totalidade dos economistas, mas seguramente acho que o que eu vou dizer representa pelo menos o sentimento da diretoria e particularmente do Júlio Miragaia, que realiza um grande trabalho à frente do Conselho Federal de Economia. E eu vou começar talvez por um caminho um pouco diferente dos demais participantes da mesa, já que o título seria a securitização da dívida ativa. Eu achei que deveria trazer ilustrativamente para o auditório alguns dados sobre a dívida ativa no Brasil que são alarmantes, para a gente ter uma ideia da dimensão e da importância dessa questão. Atualizei recentemente esses dados, né? E, segundo consta, a dívida ativa já teria atingido 1.840 trilhão. Eu estou falando só na dívida ativa da União, não a dos 27 estados e o Distrito Federal, nem a dos 5.565, 66 municípios. Eu vou repetir esse número porque é realmente quase inacreditável. 1.840 trilhão. O que a gente, talvez, uma coisa espantosa é saber como a gente chegou a isso, como a gente deixou chegar a esse valor e quanto tempo levou para que nós constituíssemos esse estoque fantástico. Desse montante, e é muito importante pelo momento atual que nós estamos vivendo, mais da metade pertence à Seguridade Social. Eu gostaria, inclusive, de... está aí. É muito importante a gente citar esses números, já que a reforma da Previdência é o mantra, não é? Então, mais da metade pertence à Seguridade Social. Há outros itens em relação à Seguridade Social. Recomendo a todos que leiam o relatório do Senado sobre a CPI da Seguridade. Infelizmente, a mídia não deu nenhuma repercussão aos depoimentos, muito variados e extremamente ricos em informações valiosíssimas que foram lá deixadas. Então, isso por si só já coloca em xeque, né, todo o discurso oficial e midiático que preconiza a urgência e a essencialidade da reforma previdenciária sob pena de o país quebrar. Eu, aliás, até tenho muito receio, Maria Lúcia, porque como a reforma da Previdência está muito difícil, eu estou muito preocupado com a possibilidade de a reforma tributária substituí-la, ou dessa proposta de reforma tributária que está lá, substituir a reforma previdenciária e a gente deixe passar como passou a reforma trabalhista. Comentava isso com meus colegas auditores antes do início da nossa conversa. Mas é muito provável, né, que, com esse discurso atraente da simplificação e da redução de custos, que passe a reforma tributária, né? Bom, mais incrível, né, para vocês terem uma ideia de alguns números, 3% dos devedores da Previdência respondem por 2/3 do estoque da dívida. Os chamados grandes devedores representam menos de 1% do número de devedores. Apenas 2 bilhões foram recuperados no ano passado. Praticamente não se arrecada dívida ativa. Deve ser muito difícil, muito complicado. Eu não sei se é por causa da natureza da dívida ou em função das características dos devedores.
e se espera uma estimativa, isso foi dito também lá na CPI, se esperava recuperar 11 bilhões nos próximos 10 anos. Quer dizer, o nível de eficácia e de efetividade da cobrança e da execução no Brasil é algo espantosamente difícil. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estima que menos de 20% do estoque da dívida tem alta perspectiva de recuperação. E é natural que isso aconteça, né? Porque se a gente vai deixando passar, some o devedor, desaparece o patrimônio, aparecem os laranjas, né? E quando a gente quiser cobrar, né, se essa for realmente a intenção, talvez já não tenha mais o que recuperar e nem encontre mais os devedores ou os seus herdeiros. O processo administrativo fiscal anterior à fase judicial, somente no CARF, né, somente no CARF havia cerca de 580 bilhões em créditos em controvérsia administrativa, além daquele 1,84, vejam bem, né? Não confundam, são coisas diferentes, né? E o que consta é que eles têm uma duração média de 8 anos de tramitação, né, em cobrança administrativa, e mais cerca de 8 anos duração média das execuções fiscais. 8 mais 8 dá em torno de 16 anos, né? É uma eternidade. Imaginem o custo decorrente desse processo todo, a quantidade de gente envolvida, né? E, enfim, de custos para a própria administração e para o próprio Estado. A maioria dos países, né, há um estudo muito interessante feito no âmbito da consultoria legislativa por um colega nosso, a maioria dos países não tem um procedimento judicial para a cobrança de tributos. Os doutrinadores estrangeiros destacam a situação de credor especial do Estado por não necessitar ou para não necessitar de intermediação judicial para a cobrança dos seus créditos. O processo existente no Brasil, com uma multiplicidade de órgãos, instâncias e atores, auditores, advogados, juízes, e uma execução fiscal puramente ou eminentemente judicial, é um poderoso estímulo ao descumprimento das obrigações tributárias. Deste modo, pode-se entender que este é um campo fértil para todo tipo de fórmula milagrosa, e aí é que eu vou entrar propriamente no nosso tema. Dessas que se tornaram banais, sem que a sociedade reflita e reaja, exceto, e aqui eu acho que merece uma menção muito especial, exceto pessoas e entidades que merecem todo o nosso respeito pela combatividade, pelo denodo, pela honestidade com que se dedicam a questões que não são muito agradáveis e, evidentemente, eu estou me referindo à Auditoria Cidadã da Dívida e a esse magnífico trabalho feito pela Maria Lúcia e a sua equipe. E queria aproveitar a oportunidade para dizer, Maria Lúcia, não desanime ou não fique chateada, né, se você ouvir algumas críticas ou alguns comentários desairosos ao seu trabalho e ao trabalho de pessoas como você. Porque, principalmente entre nós no Brasil, se tornou lugar comum desqualificar todas as pessoas que não pensam como nós pensamos. Tá? Eu tenho liberdade de interromper o Psiquetélico, porque nós somos colegas da Receita há 30 anos, somos quase irmãos. Vamos né? descobrir a nossa idade. Não pode falar 40, a gente fala 30. Nós chamamos esse pessoal do pessoal que fica dentro da caixotinha de Chicago.
nós pensamos além da caixotinha de Chicago. Então, eles nos criticam, a gente também critica eles. Somos fortes e não nos aceitamos ficar dentro desse caixotinho de Chicago. É isso. Eu, inclusive, estou lembrando que o Felipe falou no início, né, que a gente passou a investigação do Temer, você liga o rádio, liga a televisão, pega o jornal, reforma da Previdência. Ou seja, há uma doutrinação contínua, né? A necessidade de continuar falando sobre isso. Aquela ladainha a gente não pode esquecer, não é? Enfim, nos próximos dias, nas próximas semanas, vai continuar falando nisso, né? O meu medo é, como eu disse a vocês, é a reforma tributária, porque essa pode passar lateralmente e a gente achar que está reformando alguma coisa, né? Bom, nessa linha, né, de tentativas miraculosas, estão particularmente os projetos de lei complementar, nós sabemos, o 204 de 2016, do Senado Federal, o 181 de 2015, da Câmara, e o projeto de lei ordinária 3.337 de 2015, também da Câmara dos Deputados, que promovem alterações substanciais na nossa legislação de finanças públicas, do Código Tributário Nacional e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha, isso é uma varredura, tá? Pega tudo e pega leis complementares. Merece especial atenção a criação dessas sociedades ditas não dependentes, de propósito específico. É um tipo de estatal atuando como intermediária, à margem do controle público convencional e a negociação de títulos que corresponderiam à dívida pública em condições, no mínimo nebulosas, mas com presumível, para não dizer evidente, favorecimento de um seleto grupo de especuladores financeiros. O que chama atenção nessas transações é que o poder público manteria suas prerrogativas. Vejam como isso é elegante, né? Seus privilégios processuais e, ao mesmo tempo, continuaria como responsável, oferecendo garantia pela quitação de seus débitos. Nada como um capitalismo sem risco. Em outras palavras, não haveria uma transferência do título representativo da dívida, e sim do crédito, olhem a sutileza, a ela correspondente, com todos os riscos da operação incidindo sobre o ente estatal. É realmente uma grande engenharia financeira. Indiscutivelmente, trata-se de uma operação de crédito disfarçada em flagrante desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Se alguém tiver interesse, consulte especialmente os artigos 29, incisos 3, 3º e 4º, 35, caput, inciso 2º, 35, caput e parágrafo 2º, especialmente esses dispositivos que falam sobre a questão da dívida propriamente dita e das garantias. Sobre os valores antecipados, eu grifo essa palavra, a garantia oferecida é absolutamente desproporcional, como o pessoal da Maria Lúcia acabou de verificar lá em Minas. A remuneração dos aplicadores, além do deságio, inclui os acréscimos legais calculados sobre a dívida e ainda uma espécie de comissão sobre os valores disponibilizados pelo poder público em garantia. Há, no mínimo, inúmeros questionamentos sobre a natureza e as características dessas operações. Como, por exemplo, quem terá o privilégio de se habilitar a adquirir esses créditos e sob que modalidade se dará essa aquisição? Segundo, que tipo de título de crédito será oferecido aos possíveis concorrentes, os mais ou os menos realizáveis? Terceiro, como e por quem será calculado o deságio sobre os títulos cujos valores serão oferecidos ao mercado? Quarto, como enquadrar a renúncia de receita decorrente do recebimento de um valor menor, muito menor que o inscrito, mediante transferência de parte do crédito a terceiros e com aumento de despesas? Não é, pois, de surpreender que, na justificação ao projeto de lei complementar do Senado, de autoria do senador José Serra,
se invoque a necessidade de maior segurança a tais operações, a justificativa, né? Redução de seus custos, eliminação de dificuldades operacionais e de, ipsis literis, potenciais controvérsias jurídicas. Ou seja, vamos legalizar e eliminar as dúvidas. Do mesmo modo, o projeto de lei complementar da Câmara exclui da vedação a delegação de competência à cessão de créditos tributários da dívida pública consolidada dos entes da Federação a pessoas jurídicas de direito privado. Aliás, esse projeto contempla apenas, esse da Câmara, vejam o detalhe, esse é bastante explícito, não é, Maria Lúcia? Contempla apenas instituições financeiras entre as cessionárias dos créditos, considerando-se que cobrarão créditos próprios, essa também é a palavra que consta lá, objeto da cessão. Estranhamente, olhem só que preciosidade, estranhamente, o cessionário fica autorizado a, grifado, transigir sobre o pagamento do crédito com o sujeito passivo. Já o projeto de lei ordinária da Câmara é específico para a União e trata da alienação de créditos, mas autoriza os demais entes a cederem seus créditos. O projeto de lei complementar 181, esse da Câmara, recebeu o substitutivo que, em lugar de cessão, estabelece a novação. Com isso, extinguindo o crédito tributário. Vejam aqui, né, eu não sou jurista, mas eu me detive, li e reli os projetos, as justificativas, digo, mas, olha, são muito bem elaborados, não é? Resta assinalar que a constituição de uma sociedade de propósito específico não é a única solução proposta. Existem tentativas de recuperação do crédito tributário por meio da instituição de fundos que teriam em sua composição títulos da dívida. Os interessados adquiririam cotas do fundo, como outros fundos de investimento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já impugnou essa prática, felizmente. Um terceiro modelo se constitui com a cessão da dívida, com risco, sujeita à avaliação de rating e auditoria do TCU, mantida a preferência do crédito tributário, exceto quanto ao crédito trabalhista. Enfim, vocês vejam que há toda uma variedade de fórmulas, de soluções, e a gente tem que ter muito cuidado, porque na hora H pode ser que se apensem uns projetos aos outros e sabe-se lá que tipo de monstrengo pode surgir daí. Para concluir, eu me recuso a aceitar que, para recuperar os créditos dos entes da administração, seja necessário terceirizar algumas das suas funções básicas. Devem estar aproveitando a lei da terceirização para isso também. Isto, apesar de todo o peso legal e político do Estado, que não cobra, que não executa, que não cumpre a sua função, que é negligente, que é incompetente, que é irresponsável, para permitir que a gente chegue a um estoque desse montante de dívida ativa, altamente concentrada entre grandes empresas, entre grandes contribuintes. Quer dizer, sempre em benefício, abre-se mão de parcelas significativas da receita, em benefício de alguns privilegiados que já levam muitas outras, para não dizer todas as demais vantagens. Transferir os recursos públicos para um grupo selecionado de entidades que poderão estar adquirindo suas próprias dívidas é algo que não podemos mais aceitar, sob pena de entregar o pouco que resta àqueles que já controlam quase tudo em nosso país e em nossas vidas.